Muito se fala a respeito de Visualó, a gente vê aí algumas petições, né, que em alguns casos a gente pode entender exageradas, né, com excesso aí de elementos visuais, mas nós também podemos, de uma certa forma ou de outra, utilizar desses elementos de uma forma mais moderada, né, de uma forma que traga alguma utilidade, né, e que não tenha uma verdadeira papagaiada, como dizem por aí, né, não falando mal dos papagaios, mas a gente sabe que às vezes existem exageros. Utilizar um negrito, utilizar uma tabelinha, utilizar aí, numerações, né? O ministro Gilmar Mendes fez referência a um voto proferido há mais ou menos uma semana, 2 semanas, a respeito da utilização de hiperlinks para você navegar no documento, né? Você clica no documento lá no índice e você já vai diretamente para aquele ponto que interessa ali, então facilita a leitura. E a gente precisa, né, dizer, eu sempre falo isso, uma petição não deixa de ser uma interlocução, e uma interlocução em que você pretende convencer o seu interlocutor. E se você faz isso de uma forma que facilite o trabalho para entendimento, você vai estar, de uma certa forma ou de outra, ganhando pontos para você. Isso vai fazer que seu cliente tenha razão? Não. Né? Se ele não tiver razão no mérito, seu recurso de revista não vai ser admitido de uma forma ou de outra. Mas o que eu digo, né? Quando você tem elementos, você sabe o que você está fazendo, você vai demonstrar para o seu interlocutor justamente esse diferencial. Ó, eu sei quais são os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, e no meu caso, no caso do cliente de vocês, esses pressupostos estão preenchidos. E não vai ser ali o ministro, o assessor, não vai precisar procurar um emaranhado de caracteres, né? Procurar isso. Você vai estar ali mostrando, você vai estar facilitando a vida do seu interlocutor. Ah, professor, mas eu sei que tem aí uma certa resistência. Sim, existe uma certa resistência por parte de alguns. Né? A gente vive, né? Nosso judiciário vive um tradicionalismo, só que o próprio Supremo Tribunal Federal, o CNJ, possuem aí, né, indicativos de que essas medidas podem ser, né, bem-vindas. Quando a gente fala de visual law, a gente está tratando, né, de um aspecto ali do legal design. E o legal design, ele tem como boa prática o quê? A facilitação do usuário, né, a tal da UX, né, User Experience, facilitar a vida do usuário, transformar a experiência dele em uma experiência melhor. E aí, nós precisamos saber, nossa petição, quem ela tem de destinatário? É diferente. Quando a gente está fazendo um contrato, né, vocês estão fazendo um contrato, quem é o destinatário desse contrato? Ah, é um usuário, né, vamos dizer isso, o contratante, leigo. Então, ali, você pode até utilizar alguns elementos mais lúdicos, né, que facilite o entendimento. Agora, não. Eu estou fazendo uma petição, um recurso de revista. Esse recurso de revista vai ter como destinatário quem? É o cliente do escritório de vocês? Não. Não é. É o público em geral? Não. É o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, passando primeiro pelo Tribunal Regional do Trabalho. Então, é diferente. Às vezes, a gente vê algumas sentenças, né? Não sei se já tiveram experiência de verificar alguns modelos de sentença utilizando o visual law, a gente precisa ter em mente. O juiz, a juíza, quando elaborou essa sentença, ele estava preocupado com quem? Com o advogado ou, na verdade, com o destinatário final da atividade jurisdicional, né, que é o jurisdicionado. Na maior parte dos casos, eu verifico, né, que as sentenças, essas minutas sentenças que foram proferidas, de uma forma complementar, porque o juiz não deixou de proferir a sentença formal, a sentença padrão, essas minutas foram elaboradas na tentativa de facilitar o acesso à justiça do jurisdicionado, e não do advogado. Então, a gente não pode confundir as coisas. Um advogado, quando ele pretender fazer uma petição, qualquer petição, utilizando técnicas de visual law,
elementos gráficos que facilite a concepção, ele precisa se recordar. Ele está elaborando uma petição e essa petição precisa preencher todos os requisitos legais. Então, não adianta ali você colocar lá um QR Code com um vídeo explicando. Tá, tem previsão legal para que você apresente um QR Code com um vídeo explicando? Não. Pode ser que lá em memoriais, né, o desembargador ou o ministro, ele acesse, verifique o vídeo, conto para você. Mas o que a gente precisa considerar? Isso não é um elemento formal previsto na legislação que o julgador obrigatoriamente teria que levar em consideração. Então, a gente não pode se esquecer nunca que o recurso, a petição, a peça, o que quer que seja que vocês estiverem fazendo para, nessa tentativa de utilizar técnicas visuais, vocês não podem deixar de lado os requisitos legais para admissibilidade, principalmente aí no nosso caso aqui de um recurso. Você vai ter que demonstrar qual é a hipótese legal, você vai ter que demonstrar a tempestividade, você vai ter que demonstrar o preenchimento aí dos requisitos de representação, você vai ter que demonstrar aí qual é a hipótese de enquadramento. Se você estiver utilizando aí como base de admissibilidade do recurso de revista a divergência jurisprudencial, você vai ter que demonstrar a divergência jurisprudencial, você vai ter que demonstrar o pré-questionamento, você tem que demonstrar tudo. Não adianta você colocar desenho lá só e pensar que resolveu, colocar link, colocar vídeo. Não. Então, por isso, né, nós precisamos ter uma especial atenção em relação a isso. Sem mais delongas, eu vou apresentar aqui para vocês uma minuta, né, de recurso de revista que eu elaborei. Nessa minuta, vocês podem até achar, eu faria algo mais clean. Né? Eu acho aqui que a gente tem um meio do caminho, né? A gente não tem muito exagero, mas nós temos aqui, a gente vai ver aqui alguns elementos, né? Então, quem teria a logomarca do escritório, o direcionamento, né, da petição para o Tribunal Regional do Trabalho, o número do processo, e aí nós temos aqui, né? Aí tem um QR Code, poderia apresentar algum vídeo, algum documento, que vocês tivessem interesse. Né? Nós temos a qualificação das partes, fundamento legal de admissibilidade, né? 896A da CLT, né? A petição de interposição aí. Então tá lá, requerendo a intimação, tudo certinho. E nós temos aí, né, embaixo, o nosso rodapé da peça. E não é isso que interessa. Até aqui é só desenho, né? Aqui é só um elemento visual. Mas aí aqui a gente já começa a ver, né, algo que nos chama, ou pelo menos chamaria atenção, penso eu, do interlocutor de vocês. Está lá, ó, artigo 896A. Está lá qual é a hipótese, por que você está enquadrando o seu recurso de revista na linha A do artigo 896. Olha, para vocês verem uma espécie de ementa. Dano existencial, tornada excessiva, inexistência de dano em ré ipsa. Recurso de revista interposto com fundamento no artigo 896A da CLT, em face de acórdão regional, a míngua de comprovação efetiva de prejuízo ao recorrido, reconheceu a existência de danos existenciais, dando interpretação divergente da proferida pela subseção de dissídios individuais, um TST, no julgamento dos embargos 402. Para vocês verem, né, no cabeçalho a minha petição, eu já estou falando qual é a hipótese de admissibilidade, já estou dizendo qual é a matéria de fundo, e eu já estou apontando qual é a divergência jurisprudencial. E um parágrafo de forma destacada. Ou seja, o nosso interlocutor lá, quando ele estiver vendo essa petição, ele vai estar verificando, pô, esse doutor, essa doutora sabe o que está fazendo. Ou pelo menos você está demonstrando aí, né, que você tem aí uma boa, né, percepção do que seria, né, a hipótese de admissibilidade. E aí nós chegamos aqui, né, o direcionamento, né, ao ministro, né, e aí a gente já entra aqui também, quem estiver analisando esse recurso, pressupostos gerais. Você está demonstrando o preenchimento dos pressupostos gerais de admissibilidade do recurso. Tempestividade. Aplicado o acordo dia tal, iniciou-se o prazo dia tal, sendo, portanto, tempestivo. Demonstrando tempestividade de uma forma destacada e um breve parágrafo. Representação.
O presente recurso é subscrito por advogados, contido nos autos, conforme instrumento de procuração ID tal. Já está demonstrando que você tem procuração nos autos. Preparo. O preparo foi realizado mediante pagamento de custas processuais, hora juntado aos autos, não se cogitando, portanto, de deserção nos termos da Instrução Normativa 3, súmula 128, ambas do TST. O depósito recursal encontra-se recolhido à página tal e tal. E aí, conclusão. Estão, portanto, plenamente atendidos os pressupostos comuns de admissibilidade. Você demonstrou, então, tempestividade, regularidade de representação e preparo. Se fosse beneficiário da justiça gratuita, trata-se de recurso interposto por beneficiário da justiça gratuita, não havendo de se falar em preparo recursal. Manda bala, já ficou claro. Além disso, professor, transcendência. Transcendência é analisada de ofício. Mas nós já dizemos, né, quem já assistiu aulas minhas, e isso é amplamente, né, defendido, que o ministro analisa de ofício. Sim, mas se você puder demonstrar que o caso de vocês tem uma transcendência e você poder enquadrar e facilitar a vida do ministro, a melhor coisa que você faz. Principalmente se já existirem julgados do TST em casos semelhantes, admitindo a transcendência. Né? Então, aí depois, estrategicamente, a gente fala. Você não sabe para qual turma vai cair, mas depois, lá em memoriais, você já descobriu a turma, você já vai verificar se aquele relator já tem um caso semelhante e reconheceu a transcendência. Tá lá, então, ó. Conforme disposto no artigo 896-A, o recurso de revista somente terá segmento se a causa oferecer transcendência em relação a reflexos gerais de natureza econômica, política e social. Por sua vez, né, e aí, o que a gente tem? Eu já estou trazendo para o caso concreto. O inciso 2 do parágrafo 1º do referido artigo estabelece como indicação de transcendência política, entre outros, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do TST ou do Supremo Tribunal Federal. Como mencionado o dispositivo não é taxativo, conforme vem sendo decidido por essa corte, então já estou falando, tem decisões do TST nesse sentido. Também deve ser reconhecida a transcendência política, quando há desrespeito à jurisprudência reiterada do TST ou do Supremo Tribunal Federal, ainda que o entendimento não tenha sido objeto de súmula. E aí, eu já coloquei aí um acordo indicativo. O TST está falando, fala lá que é desrespeitar a súmula. Mas nós já temos julgados do TST falando, não precisa ser súmula. Se for um julgado, né, se for algo que já é objeto de reiteradas decisões do TST, isso também demonstra transcendência. E aí eu já destaco. E aqui no meu caso, em destaque. No presente caso, o acórdão recorrido ao decidir pela ocorrência de dano existencial, sem a comprovação de efetivo prejuízo ao recorrido, respeitou o atual posicionamento da STI 1 do TST, que no julgamento do recurso de embargos, número tal, relator tal, data tal, entendeu que os danos existenciais não podem ser presumidos. Portanto, preenchido o requisito da transcendência nos moldes do artigo 896-A, parágrafo 1º, inciso 2. Só para vocês verem, gente, eu demonstrei a presença dos pressupostos, né, objetivos, demonstrei aqui a existência de transcendência, e agora nós vamos para o pré-questionamento. Ou seja, eu estou mastigadinho para quem for analisar, demonstrando que eu sei o que eu faço e demonstrando que esses elementos existem. Por quê? Eu sempre falo nas minhas aulas de recurso de revista. O advogado é o primeiro juiz da causa. Sendo o primeiro juiz da causa, o advogado, ele já vai saber se ele estiver fazendo isso aqui, se vai falar, não, o meu caso não vai subir. Não vai subir. Né? Tem uma aluna que sempre manda, faz referência, sempre me dá um feedback, ela fala, professor, a minha admissibilidade no TRT está passando de 90%. Está passando de 90% por quê? Ela mesma já deve estar analisando, isso aqui nem adianta eu entrar, ainda mais que ela trabalha para reclamante. Nem adianta eu apresentar recurso de revista que não vai subir. Então, se você sabe o que está fazendo, você mesmo vai falar, não tem pré-questionamento, não deu para embargar, eu não tinha induzido, você não vai entrar, não adianta, você vai estar perdendo seu tempo. Né? Então, aí. Mas nesse caso, tem pré-questionamento. Está lá, ó. Em observância ao disposto no artigo 896, parágrafo 1º-A1 da CLT, a recorrente passa a indicar o trecho do acórdão recorrido consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. E no tópico seguinte,
justificar os motivos para a reforma da exceção, irá efetuar o cotejo analítico das decisões, ou seja, eu vou demonstrar o pré-questionamento, depois eu sei que eu tenho que demonstrar que os casos são idênticos, mas que o resultado dado pelas decisões foi diferente. Eu estou falando que eu vou fazer isso. Estou praticamente desenhando, né, como dizem por aí. Quando o empregador, eu estou citando o trecho do acordo, quando o empregador exige uma jornada exaustiva do empregado, no caso dos autos conforme tal, reclamado assim, o exigente extrapolou os limites de atuação do Poder Diretivo. O labor em regime sobre a jornada habitual, excepcionalmente extenuante, inviabiliza a fruição do descanso, lazer e convívio social, forma ensejar dano moral existencial. Ofensa, no caso concreto, caracterizada dano em re ipsa. Gente, eu até destaquei. Aí o objeto da divergência. O acórdão recorrido falou que isso gera dano moral em re ipsa. Tá aí, aí na sequência, os dispositivos legais e constitucionais. Aí, consoante se depreende dos autos, a matéria, objeto do presente recurso, foi devidamente ventilada e decidida no acórdão recorrido. Portanto, preenchido o requisito do pré-questionamento nos moldes da súmula 297, J 118, 119, como atendido o atendimento das exigências do artigo 896, parágrafo 1A da CLT. Demonstrei o pré-questionamento. Não adianta só se apresentar que preencheu os pressupostos, você precisa convencer que você está certo, né, que você está certo. Razões recursais. O presente recurso tem como objeto a discussão sobre a possibilidade de presunção de ocorrência de danos existenciais em razão de jornada de trabalho reconhecida em juízo. O acórdão recorrido entendeu que o regime sobre a jornada habitual, excepcionalmente extenuante, inviabiliza a fruição do descanso, lazer e convívio social, de forma a ensejar dano moral existencial, ofensa no caso concreto caracterizado em re ipsa. Foi o que o acórdão disse. Ao assim decidir, o egrégio tribunal incorreu em divergência jurisprudencial em relação ao decidido pelo SDI. Consoante o disposto no artigo 896, inciso 3 da CLT, é dever da parte recorrente expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante a demonstração analítica de cada dispositivo de lei da Constituição Federal, de súmula ou OJ, cuja contrariedade aponta. Estou falando, ó, eu tenho que fazer isso, e eu vou fazer. Por modo da súmula 337, 1B do TST, também existe a obrigatoriedade de transcrição nas razões recursais, emendas ou eixos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acordos já se encontrem nos autos ou venham ser juntados com o recurso. Ou seja, mesmo que já tenha nos autos, você tem que mostrar, eu falo, você tem que desenhar, você tem que explicar nos mínimos detalhes. E aí eu vou desenhar, tá lá. No caso dos autos, a demonstração da divergência de entendimento e o cotejo analítico serão efetuados a seguir. Eu fiz uma tabela. De um lado, o acórdão recorrido, e de outro, o acórdão paradigma, que é o acórdão da SDI. Lá, ementa. Tem a ementa do acórdão paradigma. Vale simplesmente a ementa? Não, nós temos inúmeras decisões do TST que não basta indicar a ementa. Aí nós vamos, premissa fática do acórdão recorrido, premissa fática do acórdão paradigma. Quando o empregador exige uma jornada exaustiva do empregado, caso dos autos, conforme registros tais, a toda obviedade restou comprometido o direito do obreiro ao lazer e ao descanso. Qual que é a premissa fática do acórdão paradigma? No caso dos autos, o regional reconheceu a jornada de trabalho excessiva do reclamante, principalmente das 6h15 às 21h30, segunda a sexta-feira, com 2 intervalos de 30 minutos, como a configurar dano existencial. Mostrei que os casos são semelhantes, né, muito parecidos, jornadas, né, grandes, né, uma jornada bem parecida. Uma começa às 8 e termina às 23, e a outra começa às 6 e termina às 21, né, 2 horas para o final, que só alterou, mas o lapso bem parecido. Fundamento jurídico do acórdão recorrido. O labor em regime sobre jornada habitual, excepcionalmente extenuante,
inviabiliza a fruição de descanso, lazer e convívio social, de forma a ensejar dano moral existencial, ofensa, no caso concreto, caracterizado em reis. Fundamentos jurídicos do acordo paradigma. Nessa situação, vale ressaltar que é inviável a presunção de que, no caso dos autos, dano existencial efetivamente aconteceu, em face da ausência de provas nesse sentido. Embora a possibilidade abstratamente exista, é necessário que ela seja constatada no caso concreto para que sobre o indivíduo recaia a reparação almejada. Hoje, até fazer a leitura, eu negritaria esse trecho. Demonstrado concretamente prejuízo às relações sociais e ruína ao projeto de vida do trabalhador, tem-se como comprovado em re ipsa dor o dano à sua personalidade. Né? Ele diz, é uma hipótese remota, não está dizendo que isso aconteceu no caso. E aí nós vamos para a conclusão. Evidenciados os pressupostos atrativos do dever de reparar civilmente, condenou. Não se pode admitir aqui, comprovada a prestação de horas extraordinárias, extrai-se daí automaticamente a consequência de que as relações sociais do trabalhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi suprimido no seu horizonte. Demonstrei, então, a identidade dos casos, demonstrei aí que as conclusões foram distintas. Só isso, está lá. Diante do exposto, verifica-se que há identidade prevista fática e diversidade de conclusões jurídicas, o que evidencia a especificidade do areto colecionado a teor da súmula 296. Falou, casos idênticos, soluções distintas. Só que não basta isso. Você tem que argumentar, você tem que convencer. Então, vamos lá. No acordo na hora recorrido, foi reconhecida a prestação de horas extras habituais, sem que houvesse comprovação de efetivo, aqui tem um erro na digitação, prejuízo às suas relações sociais ou ao seu projeto de vida. Recolhido o pedido de indenização por danos existenciais em re ipsa. Por sua vez, no acordo no paradigma, que também foi reconhecida a prestação de horas extras habituais, foi afastada a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos existenciais, uma vez que não comprovados efetivos prejuízos. Né? Uma vez que não... Aí tem duas, uma vez, a Maria também, né? A gente tem que sempre fazer a releitura. Não se pode admitir que, comprovada a prestação de horas extraordinárias, traz daí automaticamente a consequência de que as relações sociais do trabalhador foram rompidas ou que seu projeto de vida foi suprimido. Diante da demonstração de divergência jurisprudencial, atendidas as condições, né, de admissibilidade, impõe-se o conhecimento. Só que eu não quero só conhecimento, né? Considerando que a jurisprudência dessa corte direcionou no sentido de que não é possível a presunção de ocorrência de danos existenciais e decorrência da realização de horas extras habituais, sem que a comprovação de efetivo prejuízo, como é o caso dos autos, conforme premissas fáticas incontroversas considerados no acordo recorrido, ou seja, eu não estou rediscutindo os fatos, estou considerando os fatos que estão no acordo. Deverá o presente recurso ser provido com reforma do acordo recorrido, e aí vem o título. Gente, isso aqui é uma minuta, é um modelo, um esqueleto, né? Eu acho que nessa base aqui, né, justamente nesse aspecto de convencimento, a gente poderia, né, argumentar mais, exercer a argumentação um pouco mais, mas esse recurso, se fosse o único objeto a ser discutido aqui, e não faria 10 páginas. Uma fonte grande, uma fonte que facilita a leitura, tem muitos exageros aí em termos de elementos gráficos, daria para retirar? Não, mas eu não quero essas cores. Daria, da mesma forma, daria para você fazer uma petição bem sóbria, sem cores, mas da mesma forma, né? Vocês perceberam que, estrategicamente, né, os elementos de admissibilidade foram apresentados, né? Se foram apresentados, você vai ter uma chance muito maior de admissibilidade desse recurso. Bom, pessoal, isso que eu tinha preparado para a gente discutir hoje. Eu sei que é um horário meio complicado, é horário de almoço, mas a nossa live aqui vai ficar gravada para vocês, depois tiverem, né, quiserem que eu acesso, ou se quiserem compartilhar novamente com colegas aí. E renovo aqui a vocês o convite para participarem da nossa Masterclass lá no dia 6, né, na terça-feira, às 19 horas, né, 19 horas e 20 minutos, né, na verdade,
Se quiserem, o link está lá no meu Instagram, né? Entrem lá ou me peçam depois por direct. Bem-vindo para vocês fazerem a inscrição. Porque na Masterclass nós vamos tratar de todos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista, né? Espero todos vocês lá conosco. Agradeço mais uma vez, né? Peço desculpas aí pelo atraso aí que aconteceu, mas a gente teve um probleminha aqui na conexão, mas foi tudo resolvido, né? Depois da nossa Masterclass, aqueles que estiverem presentes na Masterclass, eles também terão, né, uma condição especial aí para participarem do nosso curso, né? Vai ser um curso bem mais elaborado sobre recurso de revista, mais que não a Masterclass. Só a Masterclass já vai trazer muito conhecimento para vocês, eu tenho certeza disso. Agradeço aí, né, a todos que nos acompanharam, né? Um abraço aí, Dr. Marcos Ulisses. Acabei de autografar o seu livro aqui, Dr. Marcos Ulisses. Né? Ele deve chegar hoje aí para o doutora Joyce, Paulo Basílio novamente aí, Laís. Forte abraço a todos, né? E me despeço. Se puderem, peço, né, que compartilhem esse vídeo aí também com os colegas de vocês, que a nossa ideia é sempre ajudar, né? E quem me conhece sabe como eu sou apaixonado pela docência, como eu sou apaixonado pela magistratura, e eu sempre faço o máximo possível para ajudar na efetividade da nossa jurisdição, né? Colaborando aí, seja com o jurisdicionado, seja com a justiça. Então, mais uma vez, um forte abraço a todos. Agradeço aí aqueles que acompanharam